Seguindo aqui no nosso vídeo, eu falei que o Remo também teve essa procura, né, para o volante Patrick, recentemente oferecido ao Sport. Eu quero falar sobre outras duas opções que eu enxergo com bons olhos para o elenco também do Remo nesta função de um primeiro volante na sequência do ano. Primeiro delas, o Aloysio Souza, volante do Goiás, atleta de 28 anos de idade, revelado pelo Lagarto no interior de Sergipe, mas foi muito cedo ainda para o futebol português e repatriado junto ao Goiás no ano passado. Jogador que não vem atuando com frequência nesse início de Goianão. Tem contrato com o clube até o final de 2025. Até começou bem nos jogos que ele teve pelo Goiás na Série B do ano passado, mas não teve maior sequência após uma pequena contusão. Ele que acabou chegando na metade do ano. Tá? Acabei que não encontrei aqui o mapa dele de movimentação para mostrar para vocês, mas é um volante que eu considero sim um bom jogador. Tem uma marcação forte, consegue sair jogando bem, aquele volantão mesmo pé de ferro e uma boa finalização de fora da área. Aparece, por exemplo, para remates em longa distância. Neste ano foi titular na equipe reserva que o Goiás mandou a campo neste último meio de semana. Enfim, jogador que não tem nenhuma lesão nesse momento, contrato até o final de 2025. Julgo ser um nome interessante para o clube do Remo. Da mesma forma, esse melhor, tecnicamente, mais jovem, é o Haldane, atleta de 26 anos, revelado pelo Náutico, teve boas participações pelo Timbu na Série B do Campeonato Brasileiro, é um nome que conhece bem a competição, conseguiu o acesso com o Atlético também lá em 2023. O contrato dele vai até dezembro de 2025, tá? Ele tem 26 anos e na última temporada foram 53 jogos com um gol marcado. Volto a dizer, esse já é um jogador mais caro. Não na questão salarial, não é um jogador de 200, 300 mil, mas que o Atlético não liberaria o atleta sem uma compensação financeira. Hoje o jogador avaliado em 600 mil euros, segundo o site Transfermarkt. Aqui está o mapa de movimentação do Haldane na última Série A. Uma nota média boa para um clube que foi rebaixado, né? 6,94. Foram 32 jogos, 28 deles na condição de titular. Observando os seus índices defensivos, ele também deu uma assistência. Teve uma média, por exemplo, de quase 5 bolas recuperadas por jogo e 2 desarmes. Em uma média, né, em cada um dos seus jogos que teve na Série A, no total 10 cartões amarelos. Você pode deixar a sua opinião também sobre estas opções no mercado da bola brasileira, quem você julga ser uma alternativa boa para o elenco do Remo também para ter essa disputa no meio de campo com o Pedro Castro, enfim, que é o jogador mais experiente para esta função de um primeiro volante. Não esqueça de Castro pelo link aqui embaixo. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre uma informação envolvendo o meio-campista Pablo Roberto, que perdeu espaço nesta atual temporada no futebol português. Desde outubro, por exemplo, o jogador realizou apenas 3 jogos, nenhum deles na condição de titular. Pablo Roberto, que segundo informações do perfil Sport Transfers, o Sport Recife, clube que está na Série A do Campeonato Brasileiro para essa temporada, tem um interesse e negocia a contratação do jogador, inclusive já tendo o aval do técnico Pepa, português, ex-Cruzeiro, para a chegada do brasileiro de 25 anos de idade, um acerto de empréstimo com opção de compra até o final da Série A. Então, Pablo Roberto, existe um interesse, pode estar voltando ao futebol brasileiro. Para este ano, o jogador que se adaptou muito rápido, lá o Casa Pia, em Portugal. O seu contrato vai até o final da temporada de 2026 na Europa, ou seja, ao final do mês de junho do ano que vem, ele que foi negociado com o Casa Pia por aproximadamente 3 milhões de reais. Tá? O Remo que acabou ficando com a compensação financeira naquela época, o Vila Nova que detinha, né, os direitos econômicos do jogador. O Remo lucra 20% do valor final da transferência, acabando, né, sendo uma merreca, né, no final das contas. Está aí o grande problema de você ter os jogadores por empréstimo sem uma opção de compra dentro da sua realidade ou até mesmo um percentual de revenda, né, maior. Né? Sobre o Pablo Roberto, na temporada que ele foi negociado na metade de 2023, certo? Ele demorou um pouquinho para ser titular, mas dentro da primeira temporada europeia dele, ele conseguiu se destacar e muito, né, no ano 23 e 24. Foram 29 jogos em Portugal, sendo 20 deles na condição de titular na Liga, 3 gols marcados e 6 assistências na primeira divisão portuguesa, com bons índices defensivos também, uma nota média de 3,50. Mas, nessa atual temporada europeia, volto a dizer, ela recomeça em julho e acaba em junho, tá bom? Ele disputou apenas 8 jogos, 2 como titular, uma média de apenas 30 minutos dentro de campo. Você pode observar uma nota média também mais baixa
de 6,59. O Pablo Roberto, eu não sei se ele teve alguma lesão ou algo nesse sentido, mas não chegou a ficar afastado por muito tempo. Há alguns jogos, por exemplo, que ele fica no banco de reservas e acaba não participando. E mesmo ainda lá em agosto, setembro, outubro, ele vinha ficando no banco de reservas, mas não atuava. O último jogo dele aconteceu no dia 25 de janeiro, agora já, contra o Benfica. Ele participou de 3 minutos da vitória do Casa Pia pelo placar de 3-1. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, você torcedor do Remo. O que pensa a respeito do Pablo Roberto, um jogador que teve uma passagem curta, mas que muito marcante, vestindo a camisa do Leão. No total foram 32 jogos com 1 gol marcado. Hoje dentro do elenco do Remo, para a função de meio de campo, tendo aí bons volantes, né? Até agora o Pedro Castro nessa função de um camisa 8, eu vejo que o Remo tem algumas alternativas. O Denner sendo a principal delas, o Giovanni Pavani ele pode jogar tanto como 8, como também como camisa 10. Né? O Jaderson já fez essa função em outros momentos da temporada, mas no meu entendimento não seria demais pensar em mais um jogador nessa função no decorrer da temporada. Pablo Roberto, revelado nas categorias de base do Atlético Goianiense, também passou pelo Vila Nova, Bahia e Portuguesa do Rio de Janeiro. Na Betfair você aposta em todos os jogos do Campeonato Paraense a partir de R$1 via Pix, sem nenhuma burocracia. O link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Faça o seu cadastro. Inclusive o jogo do Remo contra o Águia de Marabá já está à disposição. É só você entrar exatamente neste momento que você está assistindo o vídeo e fazer o seu cadastro pelo link aqui embaixo. As outras cotações também no Campeonato Paraense. O clássico entre Paysandu e Tuna Luso. Vitória da Tuna fora pagando 10 a cada real apostado. Um empate a 4,50 e vitória do Paysandu em casa na cotação de 1,28. Lá na Betfair você pode apostar também nos outros estaduais. É muito simples, só entrar aqui no site, clicar em futebol, competições e abaixar até a bandeirinha do Brasil. Aqui já está. Ó. Você seleciona, por exemplo, vou apostar nos jogos do Campeonato Paranaense, por exemplo. Aqui você encontra Atlético Paranaense e Cianorte, com vitória do Furacão em casa, pagando 1,44 a cada real apostado. No Campeonato Paulista, também com boas cotações. Neste meio de semana, vitória do Palmeiras pagando 1,36 contra o Bragantino. Vitória também do Mirassol contra o Guarani. E do Novo Horizontino contra o Velo Clube, na cotação de 1,55. Essas e todas as outras odds, com a Betfair, faça o seu cadastro pelo link aqui embaixo. Então beleza, só para a gente finalizar o nosso vídeo de hoje, se eu comentei que na minha opinião é interessante o Remo pensar, por exemplo, em mais um camisa 8, até mesmo em mais um camisa 10 para a sequência da temporada, para dar mais opções de fato para o técnico Rodrigo Santana, um jogador que está hoje em reta final de contrato e que sempre me chamou bastante atenção é o Serginho, você lembra dele? Jogador com 29 anos de idade, atualmente no Changchun Yatai, no futebol chinês, tem contrato por lá somente até o final desta temporada de 2025. Aquele mesmo Serginho, revelado pelo Santos, passou também no Vitória e se destacou pelo América Mineiro lá em 2018, com 7 gols e 7 assistências, ali naquele comecinho de Série A. Acabou que foi negociado em definitivo com o Kashima Antlers no futebol japonês, onde viveu uma temporada inclusive goleadora em 2019 com 20 gols em 50 jogos. Isso para um meio-campista é de fato absurdo, né? Vou até pegar aqui o mapa dele que ele teve, né, de movimentação naquela temporada. Aliás, não mostra, né? Uma pena. Seria interessante ver o posicionamento dele. Aqui tem, né, um mapa que ele jogou a Champions League asiática naquele ano. Lá na China também o Serginho vem jogando muita bola. Claro que é um jogador caro, tá? Eu não acho que o Serginho ganhe menos de... Cara, sendo bem honesto, menos de 400 mil, eu acho quase impossível que ele ganhe lá no futebol chinês, senão não faria sentido, né? Poderia jogar aqui no Brasil ganhando 200, 250, acho que qualquer clube pagaria esse valor para o jogador. Muito bom, tecnicamente falando,